Olá amigos, quero falar com vocês hoje sobre um tema regulamentado de maneira mais completa com o CPC de 2015. É um tema extremamente polêmico, tanto no âmbito da doutrina como nos poucos precedentes que nós temos tido nesses 4 anos de vigência do CPC. Eu estou me referindo às chamadas convenções processuais. As convenções processuais, também conhecidas como negócios jurídicos processuais. São acordos, são autocomposições sobre temas estritamente processuais. Isso é possível? Claro. Nós podemos convencionar um assunto totalmente processual, não estou falando de convenção sobre direito material, não, estou me referindo a uma convenção totalmente processual. Isso é possível? Sim. Você vai encontrar no artigo 190 e artigo 191 do Código de Processo Civil. Aí nós temos que separar um pouco os assuntos. Eu vou primeiro organizar, depois eu vou dar vários exemplos para vocês do que pode e o que não pode. Sempre lembrando que nada disso aqui é totalmente pacífico em sede doutrinária. Tem muitos assuntos que ainda são muito controvertidos, tá? Mas se você pegar o 190 e 191, ele traz 2 casos genéricos. Eles trazem o que a doutrina costuma chamar de uma cláusula geral autorizadora para a celebração de negócios jurídicos processuais ou negócios jurídicos processuais atípicos, genéricos, dando a entender que nós temos também negócios jurídicos processuais típicos. Nós temos o saneamento em cooperação processual, lá no 357, nós temos convenções sobre ônus da prova, no artigo 373, mas o que o artigo 190 estabelece é uma regra geral. Ou seja, nós podemos convencionar sobre questões processuais. Um exemplo muito rápido para você entender e que existe classicamente no nosso ordenamento, sempre existiu, para quem imagina que isso seria uma coisa nova, a cláusula de foro de eleição. Qualquer contrato que você pegue, do mais simples ao mais complexo, uma das suas últimas cláusulas, geralmente em cima da data, é: elegem as partes o foro da comarca de não sei da onde como competente. Isso nada mais é do que um negócio jurídico processual sobre que tema? Sobre competência. As partes estão escolhendo consensualmente, se é uma forma consensual para melhor tratar o litígio delas, ou o eventual litígio, escolhendo o juízo competente. Isso é possível? Claro, sempre foi possível. E aí você tem que tomar cuidado com o artigo 190. O 190 ele estabelece 2 requisitos. Requisitos genéricos. Nada impede que uma lei específica estabeleça requisitos específicos. Toma cuidado, tá? Então, o que a lei exige? Primeiro, o direito tratado no processo ou que se busca eventualmente ter um processo no futuro sobre esse assunto, caso venha a ter, tá? Tem que admitir autocomposição. Então, esse negócio jurídico tem que estar inserido dentro de algo que o direito material admita autocomposição. Basicamente, seja transacionável, seja patrimonial disponível. E o código exige que eu tenha partes plenamente capazes. Então, em regra, a priori, apesar de ter alguns entendimentos divergentes, que eu não concordo muito não, mas que poderiam, por exemplo, um relativamente incapaz, devidamente assistido, celebrar um negócio jurídico processual. Mas a lei fala partes plenamente capazes. Quais são os 2 requisitos? Direitos que admitam autocomposição, partes plenamente capazes. Mas aí já pode ter uma dúvida na sua cabeça. Haroldo, mas isso vai estar num contrato? Sim, pode estar no contrato, isso pode ser durante um processo. A doutrina costuma separar, e aí tem muita razão, é bom para fins didáticos, que eu tenho negócios jurídicos processuais antecedentes, negócios jurídicos processuais incidentais. Ou seja, antes mesmo de eu ter um processo, eu já posso pactuar que, se viermos a ter um processo, eu quero que nesse processo todos os nossos prazos sejam contados em dobro. Nenhum problema. Da mesma forma que você convenciona que você quer que a ação seja no juízo tal, seja no Rio de Janeiro e não seja em São Paulo, porque você acha mais cômodo no Rio de Janeiro, você pode convencionar que os prazos sejam em dobro. Você pode convencionar que os prazos sejam em dias corridos a seu gosto. Isso é um autorregramento da sua vontade, isso é um prestígio à sua autonomia privada, sem problemas. Mas, Haroldo, o juiz pode controlar? O 190, parágrafo único, perceba que isso é um contrato, uma cláusula dentro de um contrato, no meu exemplo era antecedente, isso pode vir no futuro a ser judicializado. E o magistrado vai ter algum tipo de controle sobre isso? Vai. O 190, parágrafo único, ele fala que o magistrado pode, de ofício ou a requerimento, quando fala de ofício sempre tem que observar o contraditório para evitar decisões surpresa, lá no artigo 10 do CPC, ou mediante requerimento. O juiz poderá controlar em casos de inserção abusiva em contrato de adesão, em causas de nulidade em contrato de adesão,
chamo sua atenção, inserções abusivas. Se você observar o 190 parágrafo único, o código ainda fala somente em casos de nulidade ou inserção abusiva. Então veja, é válido um negócio jurídico processual dentro de um contrato de adesão? Para mim é válido, mas desde que você observe a transparência, a lealdade, a boa-fé, que você não contenha inserções abusivas. Não pode ser aquele contrato com 50 páginas que lá no meio de uma cláusula contratual ou outra pessoa insere um negócio jurídico processual para te surpreender lá no futuro. Claro que não. Eu acho muito interessante uma comparação, um link que você faça com o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 9.307/96, que é a Lei da Arbitragem. A Lei da Arbitragem, que é instituída por meio de uma convenção de arbitragem, que nada mais é do que um negócio jurídico processual, ela fala que nos contratos de adesão, a convenção de arbitragem tem que estar escrita em separado ou em negrito e a iniciativa tem que ter sido do aderente. Olha que importante. Eu entendo que essa cláusula deve ser levada para todos os negócios jurídicos processuais firmados em contrato de adesão, devido à fragilidade que esse contrato de adesão às vezes tem na sua assinatura, no momento da sua conclusão, né? Então eu acho que é importante isso. E o segundo ponto que o 190 estabelece, casos de manifesta vulnerabilidade. Manifesta vulnerabilidade. Então toma cuidado, né? Requisitos: partes plenamente capazes, direitos que admitam autocomposição. Controle pelo juiz. Ele vai controlar em casos de inserção abusiva em contrato de adesão ou manifesta vulnerabilidade. Vamos lá, alguns exemplos que me parecem razoavelmente tranquilos de você ter negócios jurídicos processuais. Nós podemos pactuar num contrato que eu não quero que um determinado imóvel meu venha a ser penhorado. Posso estabelecer isso? Eu posso convencionalmente estabelecer, se um dia nós tivermos uma desavença e viermos a ter um litígio, o meu apartamento em Angra eu não quero que seja penhorado. Pode ser? Pode ser. Isso é um pacto de impenhorabilidade. Podemos fazer convenções sob citação. Olha, caso venha ter alguma demanda, os devedores solidários desse contrato serão citados na pessoa do primeiro devedor, o João. Estamos estabelecendo, dando uma procuração para que ele receba a citação em nome dos demais. Não vejo nenhum problema quanto a isso, né? Nenhum problema. Sobre prazos, sobre despesas, você pode estabelecer um rateio de despesas, você pode estabelecer que vocês dispensam a audiência de conciliação ou de mediação, por aí vai. A sua criatividade tem que reinar. Só tome cuidado que você não pode estabelecer convenções processuais que sejam absurdas, que desnaturem um modelo constitucional de processo. Você não pode aniquilar um devido processo legal, você não pode aniquilar uma ampla defesa e um contraditório. Então, por exemplo, você não pode ter uma convenção que modifique uma competência absoluta, que estabeleça uma competência originária de um tribunal. Você está violando o princípio do juiz natural. Você não pode ter uma convenção que exima o juiz de fundamentar. Você não pode ter uma convenção processual, por exemplo, que afaste o impedimento de um dos magistrados. Isso não é possível. Você não pode ter uma convenção processual estabelecendo confidencialidade de processo no judiciário. Afinal de contas, se você quer confidencialidade, você pode ir para arbitragem. No judiciário é um princípio constitucional termos a publicidade. Bem, era isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês estejam acompanhando nossos vídeos, esteja sendo esclarecedor para vocês. Me siga aqui no meu perfil. Restando alguma dúvida, manda uma mensagem para mim, manda um direct. Vai estar no YouTube também. Siga meu canal no YouTube. Curta os vídeos, mandem suas mensagens. Espero poder estar agregando, colaborando para vocês nesse período de estudo.